Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Eu pensei que já tinha acabado, que já tinha gravado o último, mas faltou mais um dia para completar a carga horária, tudo bem? Então, ainda em enfermagem gerontológica, o que nós vamos falar? Vamos falar hoje sobre o quê? Sobre o posicionamento do paciente. Nós falamos sobre alguns cuidados, mas vamos focar um pouquinho hoje no posicionamento do paciente. Por quê? A gente falou no paciente como se fosse um paciente que deambulava por si só ou então de cadeira de rodas. Hoje vamos imaginar um paciente idoso acamado. Nós temos que ter um devido cuidado com ele no posicionamento. Para quê? Para prevenir a úlcera por pressão ou então algum ferimento da pele desse paciente. Então nós temos que ter alguns cuidados com o posicionamento do paciente, tá bom? Nesse caso entra o quê? Os pacientes acamados mesmo, aqueles que não conseguem se levantar por si só, aqueles que não conseguem andar, aqueles que muitas das vezes devido a um tempo prolongado acamado, devido às patologias, já é um paciente que está o quê? Está atrofiado, já não consegue mais ter aquela movimentação muscular, tudo bem? Então, vamos imaginar então, pegar aqui minha boneca, não repare na bichinha, tá? Vamos imaginar que esse aqui é um paciente acamado, uma senhora de idade acamada, tá? Então, quais são os cuidados que nós temos que ter com essa paciente? Nós temos que proteger as proeminências ósseas para não ter risco de quê? De contato com o colchão, com o cobertor, fazer o quê? Irritar aquela pele e causar lesões. Então, vamos prestar atenção da cabeça aos pés. Então, digamos que esse daqui é um travesseiro. Nós vamos colocar o travesseiro na paciente que pega o quê? Não pegue só a cabeça, pegue o comecinho do ombro dela e a cabeça. Para quê? Para essa cabecinha dela não ficar o quê? Entrando em contato com com o colchão, tudo bem? Então, sempre colocar um travesseiro que fique protegendo a cabeça, a região occipital dessa paciente, heridas, tudo bem? Então, vamos colocar aqui, proteger então a região occipital e a clavícula dessa paciente. Vamos fazer o que? Pegar um lençol e vamos fazer o que? Fazer rolinhos com esse lençol. Imagine que seja aqui um lençol, tá bom? Então vamos fazer o que? Rolinhos com esse lençol para virar coxins. Nós vamos colocar um coxim aonde? Nós vamos colocar um coxim na parte aqui, ó, na região lombar, bem perto da região sacral. Vai ficar na região lombar, perto da região sacral. Vamos colocar mais um, para quê? Para não permitir que o bumbum dela, o ossinho do bumbum da região sacral, o cóccix dela, entre em contato com a cama, então diminuir o contato. Então nós podemos fazer assim, ou então fazer o que? Podemos pegar um cobertor e fazer como se fosse uma rodela, uma rodinha, vamos lá. Para quê? Para diminuir ainda mais o contato. Digamos que fosse um cobertor, nós poderíamos fechar ele assim, ó, e colocar o que? A região do bumbum aqui em cima, porque o buraco ia diminuir o que? O contato do bumbum com o colchão, tá? Então, nós podemos fazer dessa forma, deixando a parte do bumbum, ou então podemos fazer dessa forma aqui os coxins. Pega um lençol e põe o que? Na região sacral, na região occipital. Aqui não dá pra fechar porque é um lenço, mas com um lençolzinho dá pra fechar, tá bom? Então, podemos fazer dessa forma, tá? Então, vou colocar do outro jeito que é mais fácil. Então, na região das costas, região lombar embaixo, e na região abaixo do bumbum, para quê? Para o bumbum da paciente não ficar em contato com o colchão, tá? Vamos ter cuidado com o que mais? Vamos ter o cuidado com os pés dessa paciente. Por quê? Os pezinhos dela nós temos que proteger a região do calcanhar para ele não ficar encostando no colchão
E também o ideal é que a gente pegue o quê? Um travesseiro ou um outro coxim para fazer o quê? Que os pés da paciente, eles ficam em pezinho. Essa bonequinha não dá para ficar em pezinho, mas que eles fiquem em pezinho para quê? Para não ter aquela queda plantar. O paciente fica muito tempo com os pés deitado, ele acaba deixando o pé assim e depois não retorna. Então tem que a gente colocar o quê? Alguma coisa para levantar esse pezinho para não ter o quê? Queda plantar, tá bom? Isso mais o quê? Paciente de idade, ou então é um paciente que tá na Santa Casa internado por um tempo prolongado, já tá 20, 30, 40 dias. Nós temos que ter essa preocupação, porque senão depois o paciente ele tem alta e ele vai ficar o quê? Com os pés caídos, tá bom? Então nós temos que proteger a região do calcâneo, não deixar que fique em contato com o colchão e também algo para apoiar essas plantas dos pés, para o quê? Para não ter a queda plantar do paciente, tudo bem? Tá. O que mais nós podemos fazer? Colocar às vezes nas mãos, tá? Nos braços dessa paciente, colocar aqui embaixo da mão, lá, aqui não dá pra ver bem, ó. Colocar embaixo da mão pra quê? Pra não ficar em contato. Muitas das vezes, até colocar o quê? Entre as mãos da paciente pra colocar ela nessa posição. Ó, ela coloca como se fosse essa posição na cama, tá bom? Aí coloca as mãozinhas dela segurando pra quê? Pra também diminuir o contato com o colchão. Às vezes a gente coloca o quê também? Até aqui, ó. Pera lá, deixa eu dobrar. Assim. Pra quê? Pra essa área da mão não ficar muito tempo em contato com o colchão. Lembra, não é, professora? Todos os pacientes nós vamos fazer isso? Não. Aqueles pacientes que são acamados mesmo, que não tem condições deles se movimentarem, mudarem de posição por si só. É um paciente que está, um exemplo, um paciente que está em coma, um paciente que já está inconsciente, que não está orientado, que ele mesmo não vai conseguir se virar por si só. Então nós temos que fazer por ele, tudo bem? Outra coisa, esses pacientes que não conseguem se locomover, virar sozinho, nós temos o quê? Que fazer a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Quais as posições mais frequentes? Então, primeiro a gente vai colocar decúbito dorsal, barriguinha para cima, tá? Depois, nós vamos mudar para o decúbito lateral. Quando a gente for mudar, como é que vamos fazer? Não é virar de qualquer jeito, não, temos que ter um cuidado. Primeira coisa, digamos que eu vou virar ele pro meu lado. Então, decúbito lateral direito. Como é que nós vamos fazer? Eu vou pegar a perninha, vou colocar dobrada, uma perninha para outra, imaginando o paciente, tá? A mão do paciente, vou colocar na barriga. Como é que eu vou pegar? Vou pegar no ombro da paciente e aqui do ladinho e vou virar essa paciente. Vou deixar ela em decúbito lateral direito. Quais são os coxins que eu vou colocar? Vou colocar o quê? Coxim na região da cabeça, do pescoço, para o quê? Para não lesionar, cuidado com o quê? Com a orelha, tá bom? Vou colocar aqui. Que mais? Vou colocar um outro coxim entre, ou um coxim ou até um travesseiro. O travesseiro é bem melhor, tá? Vou fazer o quê? Colocar um travesseiro entre as pernas dela. Por quê? Porque joelho com joelho, o ladinho aqui, tem um ossinho. Vai fazer o quê? Pode fazer formar úlcera por pressão. Então, vou colocar um travesseiro. E até para dar mais conforto para o paciente, tá bom? Vou colocar aqui. Vou colocar um coxinho quê? Para diminuir o contato aqui do ossinho dos pés. Tudo bem? E vou fazer o quê? Colocar um outro maior, um grandão, apoiando as costas. Para quê? Para ele não virar o corpo para lá. Vou colocar, esse é pequeno, mas eu vou colocar um maior, tá? Para ele não se virar, tá bom? Coloquei, perfeitinho, deixo ele. Deu 2 horas, vou fazer o quê? Vou virar ele pro outro lado. Então, viro decúbito dorsal, né? Sempre lembrando, vou avisar. Ai, professora, mas o paciente tá no hospital, tá na UTI, tá em coma, ou então tá no asilo ou na casa, mas está inconsciente. De qualquer forma, eu vou avisar o paciente o procedimento que vai ser realizado. Dona Maria, vamos virar então pro outro lado? Então, virei pro outro lado é o quê?
tiro os coxins, uma perninha na outra, mãozinha na barriga, vou pegar no ombro e no quadril, vou virar. Ei, de novo, colocar o coxim, cabeça, um travesseiro embaixo da perna, um nas costas, no calcanhar e vou fazer o quê? Vou ter atenção para ver se o braço não tá sendo comprimido, se não tá sendo machucado, tudo bem? Pronto. Então, quais são as mudanças de decúbito? Decúbito dorsal, decúbito lateral direito, depois para da lateral esquerdo, depois volta para o dorsal e assim em diante. Se for um paciente que ele é atrofiado, que ele não consegue ficar desse jeito, às vezes precisa ficar sentado, vamos sempre estar mudando então, de um lado para o outro, para o quê? Para prevenção de úlcera por pressão. Tá? Agora, professora, esse paciente ele tá acamado e eu vou precisar transportar, tirar ele da cama para a cadeira de rodas para depois levar para o carro, para a ambulância, para ele ter uma consulta. Como é que a gente vai fazer para levantar? Também tem a técnica correta, tá bom, paciente? Ou se ele estiver consciente, também pedir para ele ajudar. Qual que vai ser o procedimento? A gente vai fazer o quê? Primeira coisa, pedir para o paciente dobrar a perna, se ele conseguir fazer por si só assim. Se não, nós vamos dobrar a perninha dele, tá? Dobrar o joelho dele, deixar o joelho dele flexionado. Digamos que pra mim é o lado que ele vai levantar. Deixou o joelho flexionado? Vamos pedir ou então colocar os joelhos pra fora da cama. Depois, vamos fazer o quê? Se ele for orientado, peço pra ele colocar a mão no meu ombro, se apoiar no meu ombro, tudo bem? Aí nós vamos fazer o quê? Ajudar ele a se sentar. Colocou a perninha para fora, vamos ajudar ele a se sentar. Se ele tiver dificuldade para levantar, Dona Maria, pode pôr a mão no meu ombro, por favor? Ela vai colocar as mãos no meu ombro, eu vou pegar ela por baixo e vou o quê? Ajudar ela a se levantar, tá bom? Isso, eu já deixei o quê? A cadeira de rodas do ladinho dela. Peguei, vou virar ela e vou abrir os pedais da cadeira, os pezinhos de apoio da cadeira de rodas, sempre atenção. Abrir os pedais da cadeira de roda para quê? Para não ter risco da paciente tropeçar. Abrir, travei o pneu já antes de levantar minha paciente, vou colocar ela sentadinha e vou transportar ela. Vou precisar passar ela de novo da cadeira de rodas para cama, para maca. Como é que eu vou fazer? Travar a cadeira de rodas, abrir os pezinhos de apoio, vou fazer o quê? Com 2 profissionais, vou pedir para um ficar nas costas dela e vai segurar embaixo do braço, segurar o quê? As mãozinhas embaixo do braço, enquanto o outro profissional vai fazer o quê? Isso no caso do paciente que não consegue levantar sozinho, por si só. Enquanto um profissional pega a paciente pelas costas, o outro vai fazer o quê? Vai pegar ela pela dobra dos joelhos e 1, e 2 e 3 vão fazer o quê? Vão levantar ela e vão colocar ela na cama, tá bom? Eu tô falando mais pra vocês, é uma coisa que parece simples, mas o quê? Nós temos que se preocupar que tem toda uma técnica. Eu não vou pegar um paciente de qualquer jeito. Por quê? Porque eu posso tanto machucar esse paciente quanto lesionar minha coluna, então trazer algum agravo para minha saúde. Então tem que ter a técnica correta, lembra? A gente não vai ficar arcado, a gente vai flexionar os membros inferiores para poder abaixar com a técnica correta. Lembrem, não sei se vocês tiveram aula de postura ergonômica ou vão ter, mas vocês ouviram ou vão ver, tudo bem? Então, pessoal, esses são os cuidados. Lembrando sempre, não apertar muito o paciente, a pele do paciente é mais frágil, então sempre ter a preocupação para não lesionar o paciente, tudo bem? Então, pessoal, a aula de hoje é isso mesmo, tá? Lembre que combinado, vou guardar o relatório de vocês até quarta-feira. Depois que eu pegar o relatório, aí que eu vou passar para vocês as notas, tudo bem? Vou mandar as notas por mensagem para cada um, de acordo com os relatórios e as atividades que nós vimos anteriormente, tá? Então é isso aí, pessoal, tudo bem? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.